Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as tentativas de união de forças para um enfrentamento da crise política. Para falar da articulação política do PSDB nesses tempos de crise, entrevisto José Aníbal, presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela e suplente de senador pelo PSDB paulista. Zé Aníbal foi deputado federal por muitas legislaturas, também foi presidente nacional do PSDB. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar com a fala da entrevista do presidente Fernando Henrique a uma revista alemã, conforme mostrou há pouco o Jornal da Gazeta, em que ele diz que a presidente Dilma não está envolvida, no entender dele, nesse escândalo de corrupção da Petrobras, que Dilma é uma pessoa honrada. O senhor subscreve as palavras de Fernando Henrique? Olha, do que eu sei, eu subscrevo. Agora, a Dilma era presidente do Conselho da Petrobras durante todos esses anos. Que presidente de conselho é esta, que não sabia que decisões estavam sendo tomadas de forma meio irresponsáveis, que impactavam os resultados da empresa, enfim, que poderiam estar acontecendo eventos ali insuficientemente apurados e considerados pelo Conselho de Administração. E o presidente de Conselho de Administração, ele tem responsabilidades indelegáveis, são só dele. Ele precisa responder, em última instância, pelo desempenho da empresa. E ela não conseguiu fazer isso. Ou seja, ela se mostrou uma gestora pública incompetente. E eu acho que isso sim é verdade quando se fala dela. O presidente Fernando Henrique falou também que não tem consideração pelo ódio na política, pelo ódio dentro do PSDB, ódio que agora se volta contra o PT. O senhor odeia o PT? Eu fui fundador. Fui fundador, saiu um ano depois. E tenho amigos do PT. Foi fundador do PT? Do PT. Eu assinei a ata de fundação quando voltei do exílio, em 80, 79, 80. Então, não tenho nenhuma dificuldade de conviver, de conversar, de dialogar com eles. Agora, eles fizeram um mal enorme ao Brasil. No caso da presidente, que chegou a se falar de diálogo, disso, daquilo, outro, ela teve uma oportunidade de ouro em 2012, com a mudança que ela quis fazer no setor elétrico. Ela prometeu que ia fazer essa mudança por projeto de lei, aí decidiu fazer por medida provisória. E determinou a comissão mista que analisou a medida provisória que não acatasse nenhuma emenda, num setor em que o Brasil é um dos melhores países do mundo, energia elétrica. 400 emendas apresentadas, nenhuma acatada. Faz do jeito que eu quero e ponto. E quando ela foi à televisão dizer que ia reduzir a tarifa de energia, que o país tinha segurança energética, tinha abundância de energia, etc., ela já sabia que não estava falando a verdade. O país tinha crise no setor de energia e nós estamos pagando por isso hoje mais de 100 bilhões de reais. O ministro acaba de dizer que em agosto vai ter mais 4 bilhões que eles vão tirar da conta, na conta de luz. Agora, Zé Aníbal, qual foi a intenção da presidente Dilma ao convidar governadores de todos os estados brasileiros para aquela reunião que resultou foto que saiu em todos os jornais, telejornais, imagens no Brasil inteiro, todos os governadores, ela ali ao centro, ladeada pelos ministros. O que ela quis com essa reunião? O Josias de Souza diz que no blog da presidente, aliás, ele cita esse blog, eles dão uma interpretação falsificada do que aconteceu, dizendo que os governadores se manifestaram contra impeachment, por isso, aquilo, outro. O governador Geraldo Alckmin falou que tem que apurar, apurar e apurar. Tudo dentro da Constituição, respeitadas as instituições. Não houve nenhuma conversa sobre impeachment ou não impeachment. A presidente Dilma, ela está jogando suas últimas cartadas. Uma espécie de pedido de socorro aos governadores em relação a essas investidas para impeachment? É para fazer um pouco de cena, para mostrar que ela ainda tem algum poder. A reunião não decidiu nada. Foi feita uma semelhante em 2013, quando daquelas manifestações. 5 pontos foram acordados, nenhum deles evoluiu. Ela agora foi ao Obama, ficou lá uns dias. Resultado prático, nenhum. Veio o presidente da China, anunciou 50 bilhões, resultado prático, nenhum. Agora vai vir a Angela Merkel.
ela terá feito o circuito dos 3 mais importantes líderes mundiais. Não vai acontecer nada. A presidente Dilma, ela esgotou a capacidade dela de enfrentar essa crise. Não é mais um problema de ajuste, é uma questão estrutural. O Brasil chegou a um ponto em que as receitas são permanentemente inferiores às despesas. Mas o senhor acredita que numa união de forças políticas poderia haver estabelecer uma estratégia para o enfrentamento da crise? Porque, de alguma forma, no PT tem havido uma sinalização de aproximação ao PSDB, inclusive interlocutores que se dirigiram a Fernando Henrique, que Lula teria manifestado uma intenção de uma conversa, um entendimento. Há clima, a possibilidade de um entendimento PT-PSDB? Não tem agenda. Uma união? Não tem agenda. A agenda deles é continuar mentindo, é continuar passando uma ideia que não é verdadeira. Não é uma crise vizinha. O Brasil está entrando numa crise grave. Nós podemos ter recessão por alguns anos. Tem muitos brasileiros que já perderam emprego. A renda dos brasileiros já diminuiu. E nada do que esse governo fala é verdadeiro. Uma semana, 2, 3 depois, eles desmentem, eles têm que refazer contas. Mas isso quer dizer que não há chance de entendimento? Eu acho que com esse governo, não. Esse governo esgotou a sua capacidade de gerir, de planejar, de falar a verdade, de ter transparência e credibilidade que nos motive a um entendimento para sair dessa crise com eles. Esse é ano pré-eleitoral. Ano que vem, eleição para prefeito em todos os municípios brasileiros. O senhor é pré-candidato a prefeito de São Paulo? Mas eu acabei de dizer que tem brasileiro perdendo emprego. Eu agora sou presidente do ITV, o instituto ao qual cabe formular as posições do PSDB e tal. Sou completamente comprometido com isso. De coração. Não é uma questão, jogo de cena. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou falando já do ano que vem. Eu acho que, de qualquer maneira, esse trabalho é desse ano. O ano que vem, tratar de algumas questões nesse momento é meio irrelevante. O que vai acontecer no Brasil nos próximos 3, 4 meses? Tudo isso vai impactar o quadro político eleitoral do ano que vem, a economia, a vida das pessoas. E as pessoas estão pouco interessadas nesse momento em discutir eleições. Mas o senhor concorreria às prévias no partido? Não sei, eu já concorri. Não sei se concorreria outra vez. E esses nomes da televisão que estão se credenciando como candidatos, da Atena, João Dória, do PSDB, que tem programa em televisão também, Russomano, que criou uma imagem política também muito popular através de programa de televisão. Esses são candidatos que podem ocupar o lugar de políticos que têm história, exatamente porque, como o Ibope mostrou em pesquisa, existe uma desconfiança enorme e progressiva em relação ao universo político convencional? Primeiro, eu concordo com você com o descrédito. Aqui em São Paulo, acentuadamente, esse prefeito prometeu o Arco do Futuro, zerar vagas em creche e tal. A população olha e fala, não dá para acreditar na palavra desse pessoal. E aí generaliza. Com relação a essas candidaturas que estão surgindo... Esses de mídia, eles são uma ameaça? Eu não viria como ameaça, eu acho que isso pode até enriquecer o debate, melhorar o nível de atenção e consideração à população de forma real. Não só por eles, mas pelos outros também. Aliás, você, como apresentadora, também pode se colocar. Quer dizer, essa questão de candidatura à Prefeitura de São Paulo está encantando muita gente. Se isso significa um propósito de realmente ter uma gestão melhor, que enfrente e resolva os problemas seculares de São Paulo, o da educação. Nós precisamos ter uma primeira geração de paulistanos que esteja no ambiente escolar desde a creche, desde os 6 meses de idade. São Paulo não pode deixar de enfrentar esse desafio. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço a sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gamberi.